Olá, meus amados irmãos, Deus abençoe a todos grandemente. Esse aqui é o vídeo aqui que vai finalizar Mateus 24, né? Para os futuros vídeos passar para outros assuntos. Eu queria começar esse vídeo, meus irmãos, esse último da série de Mateus 24, com uma mensagem final. E uma pergunta. Por que você está lendo a Bíblia? Por que você resolve seguir a Cristo? O que você está fazendo? Você está entendendo, irmão? Por que isso? Porque, queridos, eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Olha só, a minha Bíblia surrada, olha os papelzinhos, tá vendo? Esses papelzinhos estão toda a Bíblia. Tem Reis, tem Marcos, tem Apocalipse. Porque Isaías fala, é um pouco aqui, um pouco ali. A Bíblia inteira. Meus amados, eu vejo pessoas aí falando negócio de depressão, mas a depressão, ela é uma consequência de uma escolha de vida. Tá me entendendo? Quando você faz uma escolha, você tem uma consequência. A palavra de Deus ela é baseada numa premissa: colheita e semeadura. Tem várias parábolas, inclusive, sobre isso. Tá me entendendo? Você planta aquilo que você colhe. Então, se você resolve viver uma vida do teu jeito, uma vida sem ter um parâmetro baseado numa verdade, então você tem que também estar esperando as consequências, mais cedo ou mais tarde, dessa sua atitude. Qualquer coisa que você compra, material, ele tem um manual de instrução, que vem junto com a caixinha. Ali está dizendo como funcionar, como usar, como limpar e como fazer a manutenção. No final tem lá as lojas autorizadas que consertam. O manual da máquina chamada ser humano é a Bíblia. Então, se você pautar a sua vida nela, você vai bem. O aparelho, entre aspas, que é a sua vida, vai ter vida longa. E vai cumprir exatamente o propósito para que ela foi criada. Não tá me entendendo? E você pode ver que todos esses negócios de depressão que eles falam que... Eu gosto muito de uma frase que cria muita polêmica, mas do meu pastor Elvis Guimarães. Depressão é demônio. Eu concordo 100% com isso. Tá? Eu tive gente aqui no Facebook que entrava querendo zombar de mim, escarnecendo, o chocarrice. Tudo baseado no que eles aprenderam. Eles zombam de cristão. Não zombam de muçulmano, não zombam de macumbeiro, só o cristão. Porque o cristão assim não reage fisicamente. Tu tá me entendendo? Então, além de mostrar a falta de conhecimento, eles mostram a covardia também. Porque eles também sabem que a palavra de Deus pede para a gente fazer a oração das orações, que é orar por aqueles que te fazem mal. Entendeu? Então, essas mesmas pessoas, irmão, depois, se você acompanhar a linha do tempo dela, vem reclamar de depressão, que está com vontade de se matar, é lógico. Quando você zomba de um cristão, você está abraçado com o inimigo de Deus. Não está me entendendo? Que é Satanás. Então, Satanás, ele usa você para o propósito dele, né? E depois ele te descarta, irmão. Por isso que você fica deprimido. Por que você não vê um servo do Senhor hoje em dia deprimido? Só vê feliz, porque a fé dá paz. Entendeu? A primeira coisa que Jesus dá, quando você se envereda pelos caminhos dele seriamente, não como um hipócrita, ele te dá uma paz. Eu sinto uma paz imensa, meu irmão. O mundo pode estar acabando. Vocês sabiam que o Salmo 91, que muita gente conhece porque fica aberto, né, na estante, pegando poeira, o Salmo 91 tem uma parte que ele diz assim... 1000 cairão à tua esquerda e 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Eu corri o livro de 1 Samuel, não encontrei nenhuma situação de Davi, 1 e 2 Samuel, né? Nenhuma situação de Davi que 1000 caiu ao lado dele e 10.000 do outro lado. Esse Salmo 91, escrito por Davi, ele é profético, irmão. Sabe o que ele está dizendo? É tipo assim, vamos botar uma coisa de hoje.
1.000 vão morrer de tiro ao teu lado, 10.000 de coronavírus ou influenza ao teu lado direito, mas a sua casa não será atingida. Foi o que aconteceu comigo na pandemia. Tá me entendendo? Eu tive uma gripe, não sei se foi esse troço aí, mas eu tomei ali o kit Covid ali, né? Os remédios proibidos. Me curei. E outra coisa, depois da pandemia, foi o período mais próspero. Não tá me entendendo? Mas teve muita gente que se suicidou durante esse período. Por quê? Entrou em depressão. Porque não tem um alicerce sólido, que é Deus. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, ó. Antes do Mateus 24, eu vou abrir aqui. Salmo 37, 25. Ele fala assim, ó. Fui jovem e já estou velho, e nunca vi um justo abandonado, nem a sua descendência, nem os seus descendentes mendigando o pão. O que o Davi está atestando aqui? Se você está realmente em Cristo, querido, pão na tua mesa não vai faltar. Deus, ele fala assim, Jesus, ele fala assim, por que vocês estão ansiosos do que haver de comer e de beber? Não tá me entendendo? Aí ele fala lá do pássaro, né, que não ceifa, não recolhe celeiros. E, querido, e Deus não cuida dos animais? Se ele cuida dos animais, querido, ele não vai cuidar de você? O que está faltando é você exercer essa fé, irmão. Tá? Vamos fechar aqui. Vamos curar aqui. Irmãos, o que vocês estão esperando mais acontecer? Para você atestar a veracidade das palavras de Deus e a fé sua está sendo testada e colocada em prática. O que falta mais acontecer? Tem que ter memória aqui. Vamos finalizar aqui, ó. No vídeo anterior dos falsos cristos, falsos profetas, grande milagre, já falei, do projeto Bluebeam, não sei se vocês pesquisaram. Então vamos lá, ó. Está no deserto, não saias. Esse negócio do deserto aqui que vai ser o tema desse vídeo, tá? Portanto, se vos disser, este está no deserto, não saiais. Ou ainda, ele está ali mesmo, nos cômodos de uma casa, não acrediteis. Pois da mesma maneira como o relâmpago parte do Oriente brilha até o Ocidente, também se dará a vida do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, ali se reunirá os abutres. Se você pegar Apocalipse 12, que eu vou falar num vídeo futuro sobre Apocalipse 12, que é muito interessante também, tem muitas revelações ali. Vocês, amados, vocês vão ver que existe uma perseguição, o diabo querendo tragar a mulher grávida, entendeu? O objetivo é o filho, que aquele filho é Jesus Cristo, aquela mulher é a igreja, o menino é a obra de Deus, que é o próprio Cristo, tá me entendendo? Tem uma parte desse Apocalipse 12, que Deus dá asas de águia para ela. Isso aqui eu tô falando de Apocalipse 12, mas tem tudo a ver com esse Mateus 24, tá, irmão? Dá asas de águia para essa mulher, entendeu? A águia, ele é um animal que aparece várias vezes na Bíblia, entendeu? Ela é considerada uma ave nobre, inclusive tem até proibições em Deuteronômio para você não comê-la, igual você come uma galinha, um pato, entendeu? A águia, ela tem uma característica interessante. A morada da águia, primeiro que ela tem uma visão extraordinária. Visão espiritual, todo servo do Senhor tem que ter. Porque a águia é comparado ao servo prudente. Outra coisa, irmão. A morada da águia é nas montanhas, ou seja, no alto. Mas ela caça, né, no chão. Ela pode frequentar o chão, mas depois que ela faz o que ela tem que fazer no chão, ela volta para a montanha, no alto, inacessível. A serpente, uma cobra, é a representação de Satanás. A cobra, ela só pode viver no chão. Ali, ela é rainha daquele local ali. Ela manda naquele local. Mas ela não conhece o alto. E então, quem assiste esses canais de Discovery, né, Animal Planet, uma vez teve um episódio que a águia, quando ela pega uma cobra, ela pega com as garras dela, a cobra, e ela sobe. Ela sobe. Quanto mais vai subindo, a cobra fica sem ação. Porque a águia está acostumada com alto. Tá? A atmosfera lá em cima muda. Então a cobra fica desorientada. Ela fica desesperada. Então ela para de se debater. E a águia vence. Você está me entendendo?
Um cristão, querido, ele consegue frequentar, ele consegue andar por lugares dominados por pessoa podre. Tá me entendendo? Não tem quando você vai no mercado, aí você passa por casas ou bares que as pessoas estão enchendo a cara com música alta. Então, cobras. Tá me entendendo? Não é uma metáfora? Você é a águia. Mas você só vai passar por ali. Você não vai... O Salmo 1 diz assim, ó, bem-aventurado, né? Quer ver, ó? Esse Salmo 1 aqui, que ele é interessante. Porque esse Salmo 1, ele tem uma revelaçãozinha ali. Cadê? Salmos número 1. Aqui, ó. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não deixa se influenciar pela conduta dos pecadores e nem se assenta na reunião dos zombadores. Entendeu? É uma sequência aqui, tá vendo? Ó? Não seguiu o conselho, ou seja, você está caminhando, você está no caminho. Aí os ímpios começam a te dar aqueles conselhinhos da vovó, primeiro alguns inocentes, né? Mas que não é pautado na palavra. Não se deixa influenciar, em algumas versões, não se atém pela conduta dos pecadores e nem se assenta na reunião dos zombadores ou na roda dos escarnecedores, em outras versões. Ou seja, você está andando, aí depois você para ouvir um conselho, depois você se detém, ou seja, você começa a prestar atenção naquilo que não vem de Deus. Quando você menos esperar, você já está sentado numa mesa com pessoas que estão zombando de você. Tu tá me entendendo? Porque a palavra de Deus, ninguém pode contra ela. Não conseguiram destruí-la, não conseguiram alterá-la. Os manuscritos do Mar Morto foi considerado uma das maiores descobertas da humanidade. Por quê? Deus, ele faz isso, irmão, para testar a palavra dele. Ele fala que nenhum tio da palavra dele vai passar. Porque já estavam começando pessoas falando assim, não, como a Bíblia foi escrita, a Bíblia, um livro, né, era uma coisa cara, então cada cópia ficava dentro da igreja, então era o padre, né, que falava aquilo ali. Aí eles estavam começando a insinuar que os padres estavam inventando coisas para dominar o povo. E aquilo, esse ensinamento não estava na Bíblia. O que aconteceu, irmãos? Os pergaminhos do Mar Morto, eles foram traduzidos, chamaram os melhores exegetas, especialistas em tradução de hebraico, aramaico, grego. Quando eles acabaram, sabe o que eles descobriram? Que aqueles manuscritos era igualzinho à Bíblia atual. E aí? Porque Deus não permite, querido. Então esse é um parâmetro estabelecido. Já está estabelecido. Por que se você sair pelado na rua, você vai ser preso por atentado ao pudor? Foi algum filósofo que determinou isso? Ou foi a palavra de Deus? Então, a constituição de vários países são pautados na palavra de Deus. Só que os costumes, as paixões do ser humano, eles vão querendo mudar isso aí, mas a verdade não muda. Tu tá me entendendo? É a mesma coisa de você reformar sua casa. Eu não quero mais o quarto aqui, na esquerda, eu quero na direita. Mas as colunas e as sapatas é a mesma. Não tem como, não quero essa coluna aqui, eu vou botar... Não tem como, senão a casa vai desabar. Então você pode fazer algumas mudanças, tá? De paradigmas, tentar fazer, né? Mas a estrutura não se muda. Então, quem é pautado na palavra de Deus, que essa é a grande mensagem de Mateus 24, tá, irmão? Eu não estou enrolando aqui não, mas essa é a mensagem de Mateus 24. Jesus, ele responde uma pergunta dos discípulos, de um dos discípulos, no Monte das Oliveiras, e tu pode ver que se não houvesse essa pergunta, não haveria esse capítulo. Mas Deus, ele aproveitou e deixou o ensinamento. Mas o ensinamento pautado em quê? Tudo que Jesus está falando é para você, você pode ver que é lá os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não falam assim, ame seu próximo. Não, tudo baseado em não. Você já viu? Já percebeu isso? Não matarás, não adulterarás, não... A única coisa que é direto, positivo, é os dois. Amarás a teu Deus de todo o seu coração. Tu tá me entendendo? O resto é tudo não. Aqui Jesus é a mesma coisa. Ele está falando, não volte para buscar a tua capa. Quem estiver no campo, não volte para sua casa. Entendeu? Não, cuidado com o falso profeta, não saiais, se disser o Cristo aqui e ali, porque se não saiais, a gente está num lugar.
Eu acredito o seguinte, irmão, que vai ter um povo, igual da saída do Moisés do Egito, tá? Eu fiz um monte de anotação ali, mas agora eu vou no freestyle aqui, entendeu? Porque o objetivo é falar de maneira simples. E vocês futuramente, ou na internet tem muito disso, vocês vão escutar pregações sobre isso e vocês vão juntando ponto. Isso aqui é só um ensaio geral informal, tá? Quando a história do Egito é uma figuração, que a palavra de Deus diz que as coisas passadas são sombra das futuras, é uma figuração da grande tribulação. Olha só, o povo hebreus, ele estava no Egito. O Egito é o mundo. Faraó é Satanás, que manda no mundo, entendeu? O mundo já é no maligno, diz a palavra. Aqueles tijolos que ele fazia são trabalhos e entretenimentos que a pessoa tem. Coisas da vida, a gente chama, né? Então o que acontece? Mas eles não moravam, eles estavam no Egito, mas eles moravam numa cidade, tipo uma cidade de dormitório. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, pelo menos há um pouco tempo atrás, a maioria dos empregos ficavam no centro da cidade. Mas os trabalhadores, principalmente os trabalhadores assim de classe mais baixa, né? Faxineiro, pessoal da limpeza, eles moravam em Belfor Roxo, São João de Meriti. Ou seja, essas cidades são chamadas de cidades de dormitório. Por quê? Porque as pessoas dormem onde fica a casa delas. Só que elas vão para o centro trabalhar, tá me entendendo? Esse é o conceito. E eles moravam, essa cidade de dormitório dele era em Gozen. Mas todas as 10 pragas... Aí olha só, aí Deus manda, eles clamam, aí Deus responde. Levanta um do povo, um profeta chamado Moisés, que ele é uma pré-figuração de Jesus Cristo. Ele vai lá, tá? Por que Faraó não matou o Moisés de cara? Porque, querido, o diabo não mata ninguém, não. O diabo não mata ninguém, não. E nem Deus, tá? É você que se mata, querido. Com as suas práticas, as suas atitudes. Mas quando você está fazendo a obra do Senhor, vai com coragem, querido. Os profetas do Senhor, ele tinham acesso direto aos palácios dos reis, e reis sanguinários, tá? Mas você vê muitos reis baixando a cabeça e falando, não, é isso mesmo. Poder de Deus, querido. Autoridade. Não tem como, não. Jesus, quando expulsava demônio, você não vê demônio e fala assim, não, sou um demônio, não vou sair não vou te obedecer não. Obedece, querido. O poder de Deus obedece. Então eles são nas suas pragas. Nenhuma das 10 pragas atingiram a cidade de Gozen. Então esse é o contexto também dessa cidade. Não saiais, você vai estar em algum lugar. Tem uma profecia na Bíblia que eles vão para um lugar, no deserto mesmo, literal. Mas deserto também fala de caminhada. Se lembra de Maria, quando Herodes mandou matar os reis magos? No próprio Mateus está isso aí, né? Aqueles 3 reis lá que deram ouro, incenso e mirra, foram adorar o menino. Só que eles foram lá com uma instrução de Herodes, do rei. Falou assim, ó, vai lá, vê onde ele está, volta para me avisar que eu vou lá adorá-lo. Não é adorar nada, é matar. Porque o Herodes também é uma representação de Satanás. Só que eles se maravilharam, esses 3 reis, eles se maravilharam e eles receberam a instrução do Espírito Santo que falou assim, ó, não volta pelo mesmo caminho, vai embora, não avisa nada a Herodes não. Aí Herodes ficou brabo, ele foi traído pelos 3 reis e mandou matar todas as crianças, igual o Faraó mandou fazer, tentando pegar Moisés. Por isso que Moisés é uma pré-figuração de Jesus Cristo. E também, né, porque tem várias outras evidências. Um dia eu faço um vídeo sobre comparação de Moisés com Jesus Cristo, vocês vão se surpreender também. Então, ele mandou matar as crianças de 2 anos para baixo para ver que ele não se importa com pessoas, mas ele queria que Jesus fosse na leva, assim como o Faraó queria que Moisés fosse nessa leva também. Mas Deus sempre arranja uma maneira, você está me entendendo? Então o que acontece, meus irmãos? Essa é a figuração de Apocalipse 12, que tem tudo a ver com Mateus 24. Então tem gente que vai... Então Maria teve que atravessar, né? Dali de Belém em direção ao Egito. Ou seja, nesse trajeto tem um deserto. Deserto fala de caminhada. Então, a mesma coisa, o povo de Egito encarou o deserto. Alguns ficaram no caminho. Tipo assim, os crentes começam bem. Tem um diácono que ele falou uma coisa interessante. O importante do evangelho, irmão, não é você começar bem, e sim terminar bem. Tu tá me entendendo? Tem muita gente que começa cheio de gás, mas vai se perdendo no caminho. Eu conheço pessoas que eram maravilhosas espirituais e hoje estão no mundo, querido. Tá? Esses vídeos aqui é para vocês aguentar, porque a gente tem um Deus.
A gente tem um Deus e na escola, durante uma prova, o professor fica em silêncio. Não adianta você se desesperar. É porque naquela hora você está botando em prática aquilo que você aprendeu, para ver se você vai ser aprovado. É a mesma com Deus, faz a mesma coisa. Então não saia, você vai ficar. Tem muita gente que vai para esse deserto nesse dia, que a palavra de Deus diz que é longe dos olhos da serpente. Os olhos da serpente, não vai dar para dar porque o vídeo já chegou em 20 minutos. Mas os olhos da serpente é o seguinte, o Satanás ele tinha um poder de frequentar os céus. Você vê isso no livro de Jó, né, que ele se apresenta para Deus ali sobre Jó. Você vê ele se apresentando como espírito de mentira em 1 Reis 17 para persuadir Acabe. Você vê ele frequentando o céu na oração de Daniel, que ele orou, aí houve batalha no céu, ou seja, Satanás frequentava. Então ele tinha um poder de ficar. Só que a partir de Apocalipse 12, ele fala assim, bem-aventurado, né? Alegrai-vos, quer dizer, alegrai-vos habitantes do céu e lamentai o povo da terra, pois o diabo foi lançado até vós com fúria, foi precipitado, né? Sabendo que lhe resta pouco tempo. A gente está hoje, né? A gente está nesse contexto de pouco tempo de Satanás. Deus deu uma baia de influência para ele, ele está usando a máxima. Ele vai até onde Deus permite. Tu tá me entendendo? E por que Apocalipse fala alegrai-vos habitante do céu? Ele falou assim, poxa, então os anjos, só os anjos vão se alegrar? Não, querido, que nós somos embaixadores. Habitantes do céu também somos nós que estamos aqui, que segue a palavra. Você que segue a palavra, que lê a Bíblia. Que preferiu não seguir esse mundo que está indo ladeira abaixo. Nós somos habitantes, nós somos embaixadores do céu. Então ele fala para a gente se alegrar. Que o diabo ele veio com fúria. Se o diabo está vindo com fúria é porque ele sabe que ele tem pouco tempo, está escrito. Então tem muitos que vão para lugares longe dos olhos da serpente. Então como ele perdeu esse poder de frequentar os céus, ele criou os olhos dele. Como? A câmera. Qualquer celular, essa câmerazinha aqui, ó. Qualquer celular tem câmera, querido. E tudo vai ser rastrear. A marca da besta também ela é um rastreamento. Entendeu? É tudo online, tudo digital. Então, quem não quiser viver desse jeito, quer viver no modo analógico, ele vai ficar longe dos olhos da serpente, entendeu? Vai sofrer restrições, é o que o deserto fala de luta, vai sofrer certa restrição. Talvez vocês tenham que se preparar até para viver sem luz elétrica e água encanada. Tu tá me entendendo, querido? Porque Deus também vai ferir o sol, como diz Joel, vou mostrar isso tudo nos próximos vídeos. Então a gente vai estar, e muitos vão estar dentro da sua própria casa, igual na pandemia, eu estava em casa orando, entendeu? E nada me atingiu. Mas se eu tivesse na pandemia, irmão, e viesse uma imagem holográfica de Jesus, venha a mim, não sei o que, eu não iria, é isso que Jesus está falando, eu não iria porque vai ser um evento rápido, como eu vou explicar no outro vídeo, entendeu? Que isso é um engodo, querido. Os servos do Senhor não são confundidos, meus amados, é isso que eu estou falando para você, por isso que eu comecei esse vídeo perguntando qual é o sentido de você acreditar na Bíblia. Essa é a principal vantagem. Pode o mundo acabar, querido, mas você não vai ser atingido. É para vocês não entrar nesses engodos. Se vai ser um exemplo rápido, quando ele fala assim no último, né? Ali onde está onde está o cadáver, ali vão estar os abutres. É porque, querido, o servo do Senhor ele vai ser reconhecido no final. Aqueles que foram aprovados e conseguir passar por essa grande tribulação. Todos vão ver, querido. Esse é o sentido. Tu tá me entendendo? Todos vão ver, vocês vão ser reconhecidos. Por enquanto vocês não estão, vocês estão sendo perseguidos e a gente vai ser mais perseguido ainda. Mas o Deus também tem os seus contra-ataques. A principal arma que ele te dá é a paz. Você com paz você consegue fazer tudo. Você está entendendo, meu irmão? Então todo o contexto de Mateus 24, está encerrando o vídeo aqui, é para você se manter firme. Para você se manter... Isso não é a história da carochinha, tá? Isso aí não é fantasia. É real, irmão. Eu vou fazer o próximo vídeo, eu vou falar as duas coisas que Deus fez na minha vida, que você não pode falar assim, isso é coincidência. Não tem nada a ver com coincidência. Tá me entendendo, irmão? Então, desapega do sistema, desapega do mundo, siga Cristo com fé. E Ele vai te honrar. Até o próximo vídeo, meus amados irmãos. Deus abençoe a todos grandemente.